Aí, pessoal, eu queria ir para um assunto que eu acho muito importante e é muito negligenciado hoje, tanto por pessoa normal como por pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, que é o sono, né? Inclusive, eu diria que o sono é um confundidor importante para o diagnóstico de várias doenças mentais. Então, você pega uma pessoa, sei lá, que está com queixa de ansiedade, e aí você vê lá na clínica com a pessoa que ela dorme, sei lá, 5 horas por noite. Muito provavelmente ela não tem ansiedade, ela só tem um sono ruim. Eu queria que vocês falassem qual é a importância do sono, e como que uma pessoa qual que é a quantidade de horas que uma pessoa deveria, então a importância do sono, qual a quantidade de horas que a pessoa deveria dormir por noite, pensando no adulto, né? E como que a pessoa pode fazer para melhorar a higiene do sono dela, melhorar a qualidade do sono. Bom, vamos entender aqui, já que você trouxe esse viés em questão de transtornos ou até mesmo doenças, dentro da própria psicopatologia. Vamos separar ali mais do que a gente chama de cognição, vamos tentar desmembrar em três elementos. Né? O primeiro elemento é o nível de consciência, que basicamente é o nível de sono e vigília que nós temos. Né? Dentro do sono nós temos diferentes estágios, então basicamente ali o nível de consciência seria sono e vigília. O outro elemento importante seria o que nós chamamos de cognição, ou seja, o conteúdo da consciência, ou seja, as funções ali corticais, as funções corticais superiores que estão formando o que a gente chama de cognição. Um outro elemento que nós poderemos incrementar dentro do que eu chamo de vida psíquica é a afetividade. Né? Aí estarão aqui as emoções, os sentimentos. Está muito relacionado ao sistema límbico. Não só, porque o sistema límbico, ele há muito tempo foi visto como um sistema fechado. A gente sabe que ele não é um sistema fechado, mas existem outras áreas que vão construir esse aspecto que anteriormente era chamado só de emoções, mas que a gente chama de afetividade. Né, que compõe o humor, que compõe as emoções, sentimentos, né, afeto, paixões, e inclusive colocado recentemente até mesmo a motivação. Essas três bases que formam a vida psíquica, elas conversam entre si. E elas são interdependentes, e isso quer dizer que quando se afeta o sono, né, um problema de sono, obviamente que vai afetar a cognição e a afetividade. É muito comum, né, uma pessoa que está em privação de sono ter déficit de algumas funções cognitivas, como a atenção, como memória operacional, né, enfim. Como também ele vai ter problemas no humor. Né? É muito comum realmente nós termos distúrbios de sono como comorbidade de vários transtornos. A questão das horas de sono, ela segue, né, uma curva estatística chamada de curva normal. Né? É como se fosse um U invertido. Onde a maioria realmente das pessoas, pelo menos indivíduos adultos, porque essa duração de sono ela varia ao longo da vida, né? Mas em indivíduos adultos gira em torno de 7 a 9 horas de sono de qualidade. Quando eu estou colocando sono de qualidade... Você tem que ter pelo menos 15% do tempo sono profundo. E aí, exatamente, nós temos ali, além da quantidade, que é importante, nós temos um outro elemento que é a qualidade, que segue uma hierarquiazinha, né, de sono leve, né? Nós temos ali a pessoa que entra nas fases do sono, ela prossegue ali no sono leve, depois sono profundo. Isso aí normalmente é descrito como fase, né, NR1, NR2, NR3, e em seguida ele pula para um estágio de alta ativação neuronal, né, que é o sono REM. Isso ele faz alguns ciclos, né? Ele faz sono não REM, sono não REM, e assim por diante, mais ou menos uns 5 ciclos, 6 ciclos por noite. Só que, claro, nós estamos falando de estudos populacionais em que o normal em termos estatísticos seriam esses, né? Agora, um outro elemento, falei 3, quantidade e qualidade, o outro elemento é a própria rotina de sono.
E aí vamos entender que rotina do sono, quando se fala assim em higiene do sono, todo mundo pensa, vamos fazer aqueles 2 horinhas antes de dormir, 3 horinhas, quando Mas na não é, né? verdade... Desde quando acorda, se expor à luz, exatamente. Né? Nós temos 2 grandes elementos que controlam o comportamento do sono. Tá? Primeiro é o que a gente chama de fator, né? O fator H. Né? Podemos falar dessa forma que é uma pressão homeostática do sono. Né? Outros colocam o fator P, mas enfim, é um fator que ele é geneticamente pré-estabelecido. São tais gene clocks, né? Exato. Nós temos os clocks, eles estão mais relacionados ao outro elemento que é o fator C, que é o circadiano, o relógio biológico, né? Que eu chegarei nele. Então, assim, o fator da pressão homeostática é o quanto realmente de horas eu preciso dormir. Né? Isso tem uma influência genética muito forte. Já o outro Você tem influência genética na quantidade de horas? Influência, exatamente. Né? Esses genes, eles meio que são genes pleiotrópicos. Né? O que é isso? Né? São genes que regulam outras funções do corpo. Né? Então é por isso que o problema do sono, problemas relacionados ao sono causam uma série de problemas da saúde, não só problemas cognitivos, né? E afetivos. Mas a gente sabe que parte do elemento que está ligado ao controle do sono é essa pressão, que está intimamente ligada à qualidade e quantidade. O outro aspecto é o tempo, é o time que você está dando, que é controlado pelo sistema, pelo processo C, né, que é o processo C, que é o processo que regula, que é regulado por o que a gente chama de relógio biológico, né? Aí sim, a rotina do sono ela tem muito a ver com isso. Por quê? Porque existe um relógio central que ele é regulado, que tem como principal estímulo regulador, sincronizador, podemos dizer assim, a luz de dia. Então a melhor coisa que você faz é de dia se expor, né, abre a janela do quarto, a maior quantidade de luz para ter ali um marco molecular de que aqui é a hora que você tem que acordar. É bom se eu falar também, professor, a importância de que não é a luz que você tem que se expor, não é essa luz luz aqui, natural. É a luz do sol. Natural. Quando você mede a lux, por exemplo... lux, exatamente. A luz do sol você vai para, sei lá, exatamente. 20 mil, 25 mil, essa luz aqui vai o quê? 800 mil, né, de lux. Isso. Lux é a medida da intensidade, da luz, né? Por fótons de luz, né? Por uma área ali incidida. Então, assim, nós temos ali desde você se submeter à luz, como lá no finalzinho, na outra ponta, você tem que ter um conjunto de comportamentos. Isso inclui também você regular um pouco do seu estresse, estar um pouco mais em relaxamento, para você liberar melatonina num horáriozinho adequado. O que fica no meio ali, né? Principalmente, existem várias coisas que estão no meio. Principalmente o quê? Alimentação. Tirando o cérebro, nós temos milhões de neurônios no intestino, né? No sistema. Você fala que é o segundo cérebro. Que é o segundo cérebro, e aí você tem ali marcos moleculares que estão dizendo assim, olha, eu estou me alimentando assim nesse horário, tudo isso vai implicar na hora que você vai dormir. Ou seja, rotina. Uma rotina. Se você começa a se alimentar e tem, inclusive, não é só rotina de comer, é rotina também de defecar. De fazer cocô. Você está entendendo? Então aí você tem ali marcos que estão ali, dizendo, lá na frente vai dar legal. Um outro aspecto que eu poderia também incrementar é o horário que você faz atividade física. Né? Com isso, né, nós temos aí uma série também de hábitos sociais que vão regular esses relógios. E aí o interessante é que esse processo C, né, esteja alinhado com o processo, né, uns dão H, outros dão P, mas eu gosto mais do S, né, o processo S, que é o processo ligado a questão homeostática, a pressão homeostática do sono, que é a questão da pressão do sono em si. Né? Aí, professor Taueli, eu acho que o sono, assim... É engraçado falar de sono, né? Porque eu vi uma vez um estudo, não sei se vocês chegaram a ver, que eles pegaram 3 grupos de pessoas. Um que dormia 8 horas, o outro que dormia 6 horas e o outro que dormia 4 horas. E aí eles deixaram eles dormindo essa quantidade de horas por 10, 15 dias. E depois do estudo eles fizeram perguntas para eles. Uma dessas perguntas foi como que você se sente? E os 3 grupos falaram que se sentiam bem.
Mas quando eles foram aplicar alguns testes psicológicos, memória, atenção, impulsividade, os de 4 foram horríveis, quase como se os caras tivessem virado às noites. O de 6 foi muito ruim e o único que foi bom foi o de 8. Então, a pessoa deve estar ouvindo a gente falar aqui da importância do sono, aí pensando, putz, eu durmo 4, 5 horas por noite e estou muito bom. Beleza, você provavelmente está se sentindo bem. Um dos motivos deve ser porque tu nunca experimentou dormir direito, né? Tu nunca experimentou ter uma qualidade de sono, né? Tanto em termos de horas como em termos de qualidade de sono propriamente. E aí, tu, sei lá, perde reflexo, perde a capacidade de memória, fica prejudicada. Eu queria que o senhor falasse justamente isso, professor. Quais são os principais prejuízos que a pessoa tem na rotina dela quando não tem um sono de qualidade? Se ela não tem um sono de qualidade, eu posso pressupor que ele não está passando por esses 4, 5 ciclos de sono REM e não REM que o Igor colocou aqui. Posso pressupor que ele não está dormindo de madrugada, que é no momento em que você não tem luminosidade e também não tem sonoridade, né? Não tem estímulo. Porque quando você dorme, os sentidos continuam ligados, né? O cérebro continua absorvendo ali a informação, né? Só que você está com a consciência, né? O córtex, né? O tronco encefálico não está estimulando o córtex e você não está reagindo a esses estímulos, né? E tem esse processo importantíssimo da melatonina que vai servir para sequestrar radicais livres, né? Sequestrar esses metabólitos das células, resíduos, né, dos processos metabólicos das células que atuam como substâncias tóxicas, né? E a gente precisa limpar o nosso organismo disso, né? Então, a melatonina vai ter esse importante papel antioxidante, né? E aí, quando você não dorme bem, você acaba tendo toda uma desregulação metabólica, né? E vida é proteína em transformação, né? Quanto mais eu estudo neurociência, essa parte molecular, eu fico encantado como os nossos processos cognitivos eles são regulados por esse processo de modificação de proteínas, de uma proteína que vai modificar outra, que vai alterar a estrutura molecular de outra, e isso vai gerar uma cadeia de um processo, enfim. E se você não dorme direito, você pode ter aquilo que nós chamamos da inflamação, né? Então, o seu corpo, a sua cognição vai ficar prejudicada, a sua concentração vai ficar prejudicada, a sua tomada de decisão vai ficar prejudicada, a pessoa vai ficar mais irritadiça, né? Com humor baixo, né? Ruim, fica chateada mais facilmente. Processo imunológico fica afetado, né? Hipertensão pode prejudicar, né? Tem uma série de processos fisiológicos, motivacionais, afetivos, cognitivos, porque você afeta toda a cadeia de processos que mantém esse sistema regulando em equilíbrio. Então, tudo que esse sistema faz vai ficar afetado, né? Então, você tem prejuízos significativos, até precipitando questões psiquiátricas também, né? E o inverso, né? Se você acaba desenvolvendo uma condição psiquiátrica, o seu sono é afetado, né? Então, estresse, né? Que é um fenômeno bastante comum, infelizmente, ultimamente, né? Dessa correria, de ter que cumprir, né, as atividades, muito trabalho, o dia inteiro trabalhando, né? E você bota na rede social, né, aquela pressão por ser bem sucedido, então faça sua correria, né? Trabalhe enquanto os outros estão dormindo, né? Então faça seu esforço. Isso é extremamente ansiolítico, né, professor? Papo, ansiolítico não, ansiogênico. Ansiogênico. Né? Que ansiolítico liso tem a ver com quebra, assim, seria para diminuir né? Então a meditaçãozinha seria um ansiolítico, né? Só que aí é um paliativo, né? Que o processo está na estrutura, né? O que mantém esses elementos que geram esse estresse? É toda a forma como a gente se organiza enquanto sociedade, que a gente precisa problematizar isso também. Não adianta nada a pessoa estar sofrendo de burnout, completamente estressada ali, completamente inflamada, provavelmente por conta do estresse, com sono completamente comprometido, porque se ela está em burnout tem a ver o quê? Com estresse excessivo no ambiente de trabalho, né? Aí o procedimento é o quê? Manda para terapia, para fazer a terapia ali com aquela pessoa, e depois ela volta para quê? Para o mesmo ambiente estressante. Então, sabe, esse lance de olhar para os... Aí vem a minha crítica, né? Uma coisa que me incomoda em algumas falas de neurocientistas. Que a gente olha para o cérebro como se ele fosse destacado do ambiente, ou então, se é da psicologia, como se o indivíduo fosse um elemento destacado do ambiente. Não, então a pessoa está com depressão, faz a terapia, toma um remédio, no máximo gerencia relações familiares, beleza. Mas e a estrutura social e como ela mantém
isso tudo, né? Então, questões como racismo, como machismo, né? Misoginia, desigualdade, exploração do trabalho, enfim, são elementos que geram estresse e adoecem. Isso, a depender da sua genética, você vai ter mais ou menos vulnerabilidade para diferentes transtornos. Cada um aqui tem as suas vulnerabilidades, né? Se a gente só pode não estar no momento, talvez, não sei, apresentando uma condição psiquiátrica por uma contingência de fatores. Mas se você ficar ali, né, sofrer algum nível de estresse excessivo, isso vai despertar em você uma genética de alguma condição patológica, psiquiátrica ou psicológica ou mesmo física. E o processo de sono vai ser um elemento fundamental que vai estar no equilíbrio disso tudo, né? E aproveitando também esse momento que a gente está falando de algo que facilite, que melhore a vida das pessoas, né? Então o processo de sono já ficou bastante evidente o quanto que ele é fundamental, né? E que a higiene do sono, né, como você bem colocou, não é só não olhar celular quando vai dormir para não ser exposto àquela luz azul, aquela luz forte ali, porque vai inibir a glândula pineal e a melatonina, não só ir deitar e deixar tudo em silêncio, mas é um processo ao longo de todo o dia. Então o sono é fundamental, mas exercício físico acaba sendo fundamental, né? Então ser sedentário é algo que prejudica, te predispõe a questões não tem psiquiátricas. muito pra onde correr, né? São a tríadezinha mágica para você ter uma saúde e longevidade. É dormir bem, comer bem e fazer exercício físico, né? Pessoal, vocês acabaram de assistir um corte irado do nosso Pode Saber. Para vocês verem esse vídeo completo, o link tá na descrição aqui desse vídeo. Assistam lá e deem sugestões de próximos temas pra gente falar aqui. Valeu!